Nossos convidados estão acessando aí já. Bom dia, pessoal que está acessando. O Edson já está aí nos ouvindo, está todo mundo a posto já. Estamos só aguardando o pessoal acessar. Um minutinho a gente já começa. Bom, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao terceiro webinar da UE Educação. Esperamos que vocês estejam aí terminando mais uma semana de quarentena bem, em paz, com saúde e cumprindo as obrigações profissionais de vocês. Essa, como eu disse, é a terceira transmissão nossa, ao vivo, gratuita, para os fundos de pensão, para tentar trazer soluções para aqueles que estão lidando com uma crise inédita no nosso país. Aproveitamos para agradecer ao público nas duas primeiras transmissões, sucesso de público e de crítica, e nessa oportunidade a gente agradece os palestrantes anteriores que destilaram nesse palco virtual as suas teses, suas antíteses. E para essa terceira transmissão nossa, e a pedido do nosso público pelas redes sociais, nos foi solicitada um aprofundamento da questão de renda variável. E nós, para isso, para trazer isso de forma customizada, com mais foco no longo prazo, nós estamos trazendo aqui 3 convidados super competentes. A gente tem esse cuidado de fazer de craques e tal. A gente traz o diretor financeiro da Fundação Copel, o José Carlos Lacoste, competente gestor de recursos de previdência e de plano de saúde, nessa oportunidade dando foco aos planos de previdência. Lacoste, seja muito bem-vindo. Temos 2 craques, obrigado. Temos 2 craques aqui na gestão de renda variável, o Carlos Eduardo Rocha, conhecido como Duda Rocha, e o Pedro Sherman, tá? Reconhecidíssimos, um na Ocam Brasil, outro na Leblon Equities. A ideia é trazer nos próximos minutos para vocês um debate focado em renda variável. Só eu preciso fazer esse registro. A gente tem aqui, estamos começando essa transmissão num momento complicado. Foi marcado para o mesmo horário uma coletiva do ministro Sérgio Moro. É interessante dizer que, além dessa live, está tendo reunião agora em Brasília, né? Quer dizer, à distância, mas as autoridades aqui em Brasília, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, e eu estou acompanhando aqui do lado para trazer as notícias que estão acontecendo lá no CNPC,
Nosso sócio Márcio, que não está aqui na tela, vai assistir a coletiva do ministro Moro. E durante os nossos debates, nós não vamos deixar vocês sem essa informação. Tá? O que é, de fato, relevante, com todo o respeito à autoridade do nosso ministro, ele sai ou não sai? Né? Assim, para esse assunto de hoje, como foi colocado aqui no debate inicial, ele sai ou não sai. E nós não vamos deixar vocês sem informações, a gente vai trazendo aqui ao vivo para vocês o que está acontecendo, tanto na reunião do CNPC, quanto na coletiva do ministro Sérgio Moro. Tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês. Esse discurso meu foi um pouco mais longo, para que entrasse mais gente na nossa sala e pudesse participar. Tá? Nós vamos começar o nosso debate fazendo uma rápida contextualização e passando a palavra para o Lacoste, que a gente está num cenário absolutamente desafiador. Né? Quer dizer, a gente já tinha tido a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a revolução em TI, ou seja, os gestores de fundos de pensão já vinham com desafios e desafios, uma queda de juros que já vinha se desenhando há algum tempo, as entidades tomando mais risco naturalmente para conseguir cumprir suas metas, os participantes que têm perfis de investimentos migrando para perfis mais agressivos, e aconteceu o Covid-19. Então, eu queria perguntar aqui para o Lacoste como é que, notadamente, ele viu o posicionamento aí das carteiras, dos portfólios dos fundos de pensão, e aí um destaque para a renda variável, o impacto do Covid-19, em especial para esse perfil de longo prazo. Lacoste, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, André, Gerson, pelo convite. Bela iniciativa, bela proposta relacionada a esse projeto da Way, vamos desejar muito sucesso. Bom dia também ao Duda, ao Pedro Charmon, excelentes gestores, estão no nosso dia a dia. Veja, José, se você me permita, para que nós possamos fazer esse link com todo esse cenário da crise com o cenário da renda variável, me permita, eu vou puxar alguns conceitos nossos, a nossa filosofia de investidor qualificado, de investidor de longo prazo. Isso é muito importante para que nós possamos ter um melhor entendimento em relação a esses acontecimentos. André, não sei se chegou aquele slide, são dois... Não chegou, tá. Não chegou. Então, de qualquer forma, eu começaria falando o seguinte. Então, veja, a Fundação Copel ela é uma gestora multipatrocinada, né? Nós temos na Copel o principal foco de funcionários da Copel, mas nos últimos anos, em função de uma legislação que nos possibilita, nós temos também planos instituídos e planos setoriais. Começamos há 2 anos com um plano família, enfim, extensivos a netos, parentes e assim por diante. Então, a gente também, saindo daquele mundo cativo, fechado, a gente começa já a ter, vivenciar esse nosso mundo também de previdência aberta naquilo que é possível fazer à luz da nossa legislação. Então, eu diria que, do ponto de vista conceitual, esses investidores de longo prazo, nós temos 3 grandes âncoras, 3 grandes pilares. Eu diria que a gestão ativa ela é fundamental, a alocação estratégica e a diversificação. A alocação estratégica, veja que nós não estamos inventando a roda, né? Todos os estudos históricos robustos evidenciam que 85% a 90% dos retornos das carteiras dos portfólios advém dessa alocação, de quanto você coloca em renda variável e de quanto você coloca em renda fixa. O segundo ponto da busca do alfa, o nosso entendimento é que o mercado brasileiro ainda é um mercado ineficiente, ao contrário de outros mercados que são mais maduros, que são mais consistentes. Então, a gente pode, sim, gerar alfa em várias classes de ativos, renda variável é um exemplo disso, com auxílio, com a ajuda de bons gestores, nós temos isso. E o terceiro ponto, né, é a questão da diversificação. A diversificação entra no portfólio, então, cada classe de ativo e a renda variável daí tem o seu papel dentro dessa classe de ativo, dentro do seu portfólio, você considerando aí, por exemplo, a descorrelação que essa classe tem com a curva de juros. Tá? Então, colocado esses 3 pilares,
eu combinaria mais dois itens que são muito interessantes nessa visão de longo prazo, que é sempre um dilema entre nós investidores e saindo um pouquinho para o investidor pessoa física, entre o dilema de exercer a liquidez, né? Então é importante a gente entender essa visão de longo prazo para verificar o prêmio que nós temos, a recompensa que nós temos ao ser investidor de longo prazo. E daí, dois fatores são extremamente importantes e relevantes, e fácil de entender, e matemáticos. Um é a questão dos juros compostos, né? Se a gente entender os juros compostos, a gente entende que talvez seja o único almoço grátis que nós temos na indústria de fundo de pensão, e os juros compostos aliado à diluição do risco, né? Diluição do risco ao longo do tempo, ele performa esse binário quase, digamos assim, invencível, né? Quando digo o risco, quando você mede o VaR, o Vector Risk, para um ano, você tem um determinado valor. Mas ele cresce à raiz do tempo. Então, ele vai decrescendo ao longo do tempo. O risco, para 5 períodos, em termos relativos, ele é muito menor que o risco para um período de um ano. E daí entra a renda variável. A renda variável ela se torna um atrativo no seu portfólio, olhando não para o investimento de um ano, no nosso olhar, investimento para 3, para 4, para 5 anos, porque você vai ter essa volatilidade desse investimento diluído. Colocado essa questão que é mais conceitual, né, firmando os nossos preceitos, a nossa filosofia, e entrando mais especificamente na renda variável, por exemplo, nós temos 1 bilhão de renda variável e nós definimos uma estratégia dentro dessa linha de longo prazo, de buscar ações de crescimento, ações de valor, ações de qualidade, né? Isso faz parte do 80% do nosso portfólio e combinamos também a nossa estratégia com ações de dividendos mais defensivas, depois os gestores falam sobre isso aí, também small caps, que tem uma característica também diferente. Mas aí também um segundo ponto muito importante para o investidor, o participante que está nos acompanhando aqui, aquele investidor que tem ainda as suas dúvidas, as atuações diretas na Bolsa de Valores, é que, veja, nós não conseguimos, mesmo sendo um investidor qualificado, tendo equipe própria, conseguir olhar 300 empresas listadas no B3. Né? É impossível você olhar, entender o mercado que essas empresas estão inseridas, entender a linha de custo dessas empresas, quais são as variáveis dessa linha de custo, de risco, quais são as variáveis de risco da linha da receita, o seu custo do capital, a sua estrutura da dívida. Então, o que a gente faz? E a gente tem que ter essa humildade. A gente combina a nossa estratégia, define essa estratégia e tem, na luz dos gestores, o nosso trabalho mais forte. Então, são esses dois pontos. Primeiro, a gente é muito recompensado, o investidor de longo prazo, nessa visão, né? Seguindo a questão da diluição do risco ao longo do tempo e também da questão dos juros compostos e também a observação de ter uma limitação em relação a conseguir enxergar todas as empresas. Então, a gente deixa esse ponto mais para os profissionais como o Pedro e como o Duda. Vamos lá, chegando agora em 2020. Nós, fundos de pensão, nós surfamos durante muitos e muitos anos aí os 2 dígitos da renda fixa. Bom, isso acabou. Na realidade, teve ali um período de 2013, um ensaio em 2013, na época da Dilma, que não se concretizou, e veio mais forte agora, já em 2019 e 2020. Todos os fundos de pensão, e nós não éramos diferentes, nós entramos comprado aí em relação a vários ativos de risco, um grau maior de risco e a renda variável também. Então, nós estávamos com peso maior. Isso em função do quê? Isso em função, evidentemente, dos juros muito baixos, né? Da necessidade de você buscar produtos mais diversificados
Mas, veja, tinha uma condição, nós estávamos saindo da reforma previdenciária, então entramos um ano com uma condição muito melhor em termos fiscais, né? Nós entramos em 2020 com uma agenda muito positiva em termos de reforma. Estou falando da administrativa, da tributária e outras. Um pouquinho de risco geopolítico lá, sempre na questão China, Estados Unidos, um olharzinho aqui também muito especial na crise interna, que não era tão intensa como estamos vivenciando hoje. Mas sim, nesse cenário, nós, como todos os outros fundos de pensão, começávamos a executar no início do ano, então, a política, e essa política de investimentos tinha, assim, um peso maior em relação à atuação da renda variável. Fomos surpreendidos na velocidade como a crise aconteceu. Cada crise tem a sua característica. 2018 tinha uma característica mais financeira, essa tem a sua própria característica. E o que nós fizemos? E o que a gente também tem observado alguns outros fundos de pensão? Veja, fazendo o link com a falha inicial em relação aos nossos conceitos, ao nosso olhar de longo prazo, às nossas convicções, aquele olhar no risco, nós não fizemos movimentos abruptos de saída de posições de bolsa. É claro que os nossos gestores, nós temos 6, cada um deles trabalharam em função das suas estratégias específicas, defendendo mais seus portfólios, rebalançando os seus portfólios, mas assim, os gestores. Eu, como um gestor de portfólio em que tem a renda variável como um ativo que compõe, e lá dentro ele tem um papel, nós não fizemos movimentos de saída. Já não tínhamos feito movimentos de saída em crises anteriores, né? Em que também vimos outros fundos de pensão, outras entidades venderem em momento ruim, tentarem retornar em momento mais ruim ainda, enfim, e não terem conseguido capturar todo esse movimento, enfim, do retorno do mercado financeiro que aconteceu em outras oportunidades. Então, para concluir essa primeira fala, eu diria que os nossos movimentos agora são movimentos muito em função daquilo que a gente pensa. O nosso valor ficou, a nossa carteira ela ficou um valor evidentemente menor. Nós já fizemos um pequeno rebalanceamento e a tendência é realizar outros rebalanceamentos da carteira em função de que o valor dela ficou abaixo do benchmark dos planos. Então, a gente vê com muita serenidade, com muita tranquilidade, e quando a gente coloca esses conceitos de longo prazo, a gente tem mais convicção que o caminho é por aí. Ok, Edson? Maravilha. Maravilha, Lacoste. Obrigado pelas considerações iniciais aí. Eu acho que teu posicionamento é tudo que um gestor gosta de ouvir, né? Pedro e o Duda, né? No sentido de visão de longo prazo, enfim, todos esses itens que você ponderou e as atitudes iniciais que você apresentou são sonho de consumo de todos os gestores, né? Passando a bola agora para o lado da gestão, queria agradecer muito a presença do Duda e do Pedro, são parceiros e colegas de bastante tempo de mercado. Só para introduzir rapidamente, o Duda começou em 95 no BTG Pactual, no Pactual à época, né, não era BTG. Depois de 2010 e 2018, ele era responsável pela gestão do Brasil Plural. Em 2018, fundou a OCAN, da qual o Brasil Plural é um sócio estratégico. O Pedro, 99 a 2007, na IP, 2008, junto com o Marcelo Mesquita e mais 2 outros sócios, fundou a Leblon Equities. Então, são duas feras aí que cuidam de gestão de recursos, sobretudo de ações, há bastante tempo.
com essa breve apresentação, queria perguntar podemos começar pelo Duda. A pergunta é a mesma para os dois, com base na contextualização do Lacoste. Será que o pior já passou, né? A gente tem um cenário aí bastante desafiador. Nesse momento, a gente tem o ministro dando entrevista. Quer dizer, não bastasse o Covid-19, você ainda teve aí toda essa questão do petróleo, que vem se apresentando aí cada vez mais desafiadora. E agora os aspectos políticos do Brasil, primeiro o Mandetta, agora o Moro, desautorizações em relação ao Paulo Guedes, desgaste na relação. Tudo isso torna o nosso cenário interno aqui ainda mais difícil do que por si só já seria. Então, Duda, já passou? Como é que você vê aí o para frente, um pouco para frente, que a gente consegue, pelo menos, vai ter que se posicionar de alguma forma, né? Obrigado aí pela presença. Nada. Obrigado, Meirelles. É um prazer estar falando aqui com o Germão, um grande amigo. Obrigado pela introdução, Lacoste. Obrigado pela Way, pela oportunidade. E estamos aqui online aí na entrevista do ministro Moro, que acho que está batendo um pouco no próprio governo, então acho que está impactando um pouco o mercado. Eu acho que até nessa entrevista do Moro, que falando assim do curto prazo, né? Eu acho que na arte alcance significa se restringir ao simples e ao essencial. Mas no Brasil, que não é diferente de mercados emergentes, você tem que ter sempre uma dimensão que o longo prazo é uma sucessão de curto prazo. Você tem que entender em que capítulo que você está, né? Então, a gente já teve no capítulo do terror, talvez a gente está no capítulo um pouco aí do drama. Então, a gente acho que não está... Em janeiro, a gente estava no capítulo da comédia, né? Você fala qualquer coisa, compra qualquer coisa e o ativo sobe, você ri. Isso não quer dizer muita coisa. Então, acho que a primeira coisa que o Lacoste comentou é de você seguir uma filosofia. Então, eu fiquei muito feliz da filosofia dele, da importância enorme de gestão ativa. Então, uma das vantagens comparativas da Alcan é a gestão ativa. A gente, inclusive, limitou todos os fundos que a gente pode sair de qualquer ativo em 15 dias. O ativo que a gente demora mais para a gente sair hoje é em 5 dias. Então, isso dá uma flexibilidade para reversões do mercado, a gente mudar rapidamente a carteira, tá? Então, isso é uma vantagem. Então, nós somos muito fundamentalistas. Outra vantagem foi o que ele falou de diversificação. Então, nós da Alcan fizemos um investimento muito grande em analistas de ações no exterior, analistas macro no exterior, porque a gente pega temas internacionais. Então, a gente tem uma vantagem comparativa em cobrir empresas lá fora. Então, mesmo o nosso fundo de ações institucional, que só pode investir em ativos no Brasil, ele hoje tem um investimento próximo de 10% em ativos no exterior. Tá? Então, ele mesmo consegue, na nossa percepção, a gente viu uma vantagem comparativa, principalmente em países desenvolvidos, em países com uma vantagem em tecnologia, que é o tema dominante há um ano e se exacerbou. Então, a gente tem expertise para você fazer essa diversificação. Lembrando que o Lacoste falou muito sobre a vantagem comparativa, né, o círculo de competência de cobrir empresas aqui no Brasil. É claro que o nosso círculo de competência é menor lá fora, mas a gente tem toda uma equipe macro que um tema setorial forte a gente é capaz de compreender e algumas empresas são bem dominantes, são bem sínteses globalmente. Então, a gente conseguiu também nessa diversificação, mais ainda nos fundos multimercados, né? Mesmo o nosso long bias, que também é um fundo de ações, por exemplo, em março a bolsa caiu 30%, o fundo caiu 6%, porque a gente tinha mais de 50% posicionado lá fora. Então, é importante entender nesses capítulos, quer dizer, talvez o Brasil esteja criando algumas crises próprias que não são ideais, mas mercados emergentes têm sempre uma gestão um pouco confusa em crise. Então, acho que isso também é bastante importante. Do ponto de vista de diversificação, eu acho que o Lacoste também colocou um ponto que é fundamental estrategicamente você saber alocar. Então, um ponto que eu queria só relevar é que o tema
e a gente capturou muito bem isso na UCAN, de juros baixos, por efeito de uma inflação global baixa, e daí foi exacerbado porque teve esse advento do coronavírus que levou a uma recessão, está aí presente. Então, a gente acha que os juros vão para próximo de 3%. Então, inexoravelmente, todos que estão acompanhando, todos nós gestores, a Way, o Lacoste, todos que estão ouvindo, vão ter que ir para algum tipo de risco para remunerar, para cumprir suas metas atuariais. A maneira de você fazer isso é de você fazer isso de forma bastante responsável, com uma gestão de risco, né? Então, a gente é muito fundamentalista, a gente se debruça muito sobre o micro, mas por que a gente na UCAN tem stop por posição, só aumenta a posição vencedora, não tem crédito privado nos fundos, a gente tem uma volatilidade presumida para os fundos. Então, o nosso fundo de ações institucional, por exemplo, a volatilidade da Bolsa Média tem sido em torno de 24%. O nosso fundo obtém um retorno superior com uma volatilidade muito menor, que é 16%. Inclusive, a gestão ativa nessa crise, a gente chegou a ter 20% em caixa. Então, isso é bastante importante também além de você diversificar, que a gente consegue fazer até no fundo de ações, você aumentar ou diminuir as posições, né? Então, ele citou que os gestores têm experiência desde os anos 90, então nós já passamos muitas crises em que tiveram quedas de 80% da Bolsa, não eram quedas até mais normalizadas, porque a gente tem uma outra sustentação hoje. Então, isso também é bastante importante, a experiência. Eu acho que o Lacoste falou a importância de você ter um gestor. Ele falou que existem muitas imperfeições no mercado brasileiro, está correto, a capacidade, nós somos totalmente focados em gerar alfa, e aí acho que vem a vantagem de você ter um gestor em relação ao índice, né? Por exemplo, movimentos bastante exacerbados, né? Ano passado, a Bolsa subiu 30%, e esse ano a Bolsa está caindo 30%. Mas o fundo de ações, por exemplo, da UCAN, que tem uma meta de render Ibovespa mais 10, então dá uma integral da Bolsa praticamente no 0 a 0. E aí os fundos da UCAN renderam nesse período 12%, então até acima da meta. Então, é o alfa e a capacidade de você gerar e você operar cada capítulo bastante importante. O fundo da UCAN tem quase 10 anos, a Bolsa ficou praticamente no 0 a 0. Com essa crise agora, gerou. O fundo rende mais que 120%, cumpre a sua meta também de render acima de um atuarial forte. Então, acho que o gestor é fundamental. Eu acho que a capacidade de diversificação e seguir uma filosofia simples. E aí eu completo uma filosofia nossa, que a gente, além de ser um gestor de valor, ou seja, exigir que a empresa tenha um return on equity, um retorno sobre o patrimônio acima de 15%, uma gestão superior, a gente exige que a empresa também tenha um crescimento de geração de caixa maior que 10%. E aí vem a pergunta, como é que você faz isso se você tem uma recessão, os lucros das empresas estão diminuindo? Há casos de empresas exportadoras, empresas ligadas à tecnologia que conseguem fazer isso. Se não conseguirem, a gente diversifica e vai lá para fora, porque se você tem a capacidade de cobrir lá fora, você vai encontrar essas empresas. Então, o fato também de não ficar defensivo. Então, o ponto é esse, é o ponto de você ter uma capacidade, uma amplitude de cobertura grande, para você conseguir cumprir metas atuariais dos institucionais, numa integral, claro, num horizonte razoável, mesmo num ambiente desfavorável. Aí a sua pergunta, se o pior já passou, André, eu fiz esse preâmbulo, porque existem variáveis gerenciáveis e variáveis não gerenciáveis. Então, eu gostei muito do Lacoste também falar, porque na UCAN tem uma humildade enorme. Para você, mais importante do que um gestor sabe, é o que ele não sabe. É isso que vai determinar a gestão de risco dele. Então, eu posso fazer uma preleção enorme, por exemplo, sobre o coronavírus, e, na verdade, eu estudo isso diariamente, mas para me tornar mestre no que eu sou, eu demorei anos e anos de prática, de exercício, de estudo. Então, assim, não há um consenso nem entre epidemiologistas, médicos, cientistas. Então, o que você tem uma indicação é que começa a ter uma abertura lenta, uma abertura vertical. Em alguns países, como Estados Unidos, uma indicação. Aqui no Brasil já começou, principalmente o Rio Grande do Sul é um exemplo. Então, uma flexibilidade mais para o meio de maio para o início de junho é o que iria acontecer. Então, do ponto de vista do coronavírus, a gente vai ver na curva ainda aumentando o número de casos, principalmente que tem um legado, aumentando o número de mortes, mas a gente talvez tenha passado na linha do tempo mais da metade, né? Que em torno um pouco mais de um mês, entre 60
e 90 dias foi a média do surto no mundo. Os mercados emergentes como o Brasil ter uma economia mais frágil, é mais importante ainda você ter a abertura da economia, porque não tem a capacidade, por exemplo, do governo ajudar ou financiar o setor privado a sustentar mais tempo. Então, a gente está no meio para o final, o mercado vai sempre procurar antecipar isso, então o mercado já vinha se animando um pouco com as aberturas, acho que gerou oportunidades, por exemplo, no setor de consumo, que algumas empresas ficaram muito distressed, a preços muito aviltantes. A gente sabe, com alguma proteção, a gente foi comprando. Também é bastante importante, nessa gestão de risco, eu tenho comprado protegido, comprado vendendo um índice otimizado praticamente todo dia aqui no Brasil, mas bem aos poucos. Isso é importante porque, como a gente está vendo agora, a Bolsa chegou a 80 mil pontos, hoje está agora abaixo de 75 mil pontos, a volatilidade vai estar presente, ou seja, você tinha uma relação de risco-retorno. Então, pouca gente lembra que não só a gente rendeu mais 10%, mas é importante que o risco do fundo seja menor do que o risco, porque essas realizações podem acontecer. Então, do ponto de coronavírus, é muito não gerenciável, mas deve ser mais para a segunda metade de maio, você ter um início. E você tem que começar de algum lugar. Então, as empresas não vão começar a fazer a mesma receita que antes, mas você tem que começar de algum lugar, e essa é a sinalização que você precisa. Do ponto de vista da crise do petróleo, a gente acha que não acabou, porque a demanda está muito fraca. Por exemplo, o Petrobras é um ativo excepcional, a gente teve até, como a gente faz uma proteção no índice otimizado, a gente teve até vendido em Petrobras, porque há um preço abaixo de $30, a gente acha que é um não caso, no case de empresas de petróleo agora. Então, a gente tem que esperar uma sinalização de uma sustentação maior de preço para você cobrir. E o preço do petróleo deve ficar com uma demanda fraca, deve demorar um pouco mais de tempo para ter uma normalização. É muito importante essa normalização dos mercados. Né? Por que a gente migrou mais para o mercado americano? Porque lá está um risco mais normalizado. Eles estão saindo da crise, têm a capacidade de fazer um monetário, um corte de juros muito mais forte, um fiscal mais forte e uma gestão melhor. Então, você tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Então, outro ponto só de sair da crise, eu acho também que é importante os gestores se posicionarem. Então, a gente tem como critério de risco também fazer uma concentração, a gente tem no mínimo 15 ações nos multimercados, no fundo de ações, são a mesma carteira, mas as 5 maiores representam 50% e as 10 maiores 75%. Então, esses cases, como eu falei, que para a gente são muito dominantes, como tecnologia, empresas exportadoras, empresas com fluxo de caixa utilities, que tem uma taxa interna de retorno maior do que 10% real, até que a gente encontra na Bolsa, como nunca encontrava recentemente, quando que os juros reais no Brasil, na nossa opinião da Alcan, vão para praticamente zero, então você não vai ter ganho nenhum. Né? Antigamente o Lacoste estava acompanhando, você tinha, não no passado distante, você tinha juros a 14,25% e as NTNBs entregando acima de 5,5%. Era a gente chama de no-brainer, né? Era um raciocínio lógico você investir nas Bs. Você não vai ter isso mais, você vai ter que ir de alguma forma de gerar valor. E aí eu acho que o foco em alfa é bastante grande, essa concentração até para o investidor institucional conseguir fazer uma diversificação, ou seja, não só a nossa capacidade de cobrir as empresas lá fora e ter esse foco em crescimento, faz o nosso fundo de ações também ter uma baixa correlação com os outros fundos de ações de mercado, assim como os nossos multimercados. Então, isso que é bastante importante também, um DNA próprio para o gestor, para gerar valor e gerar uma vantagem comparativa, uma complementariedade, porque um fundo tem que gerar um retorno superior para o portfólio do institucional, mas também tem que baixar o risco como um todo. Isso é bastante importante. Maravilha. Excelente a explanação, Duda. Acho que você já abordou diversos pontos aí super relevantes. Passar para o Pedro agora. Pedro, eu já tive a oportunidade de assistir algumas apresentações da Leblon e um slide que eu gosto muito de vocês talvez queria um comentário seu sobre tudo, mas também sobre esse aspecto, é aquele slide que vocês mostram lá o ciclo do investimento em ações nos últimos 200 anos, né? Isso sempre é uma coisa que impacta quando a gente olha, e a gente falando para um cliente institucional tem essa visão de longo prazo e a finalidade é o longo prazo. Acho que queria que você citasse esse slide aí, por favor. Legal.
Bom dia, André. Obrigado por mais esse convite. É um prazer estar conversando aí com todos os ouvintes da Way. Estar dividindo esse espaço aqui com o Zé Carlos, com o Cunha, com o Duda, parceiro de mercado aí de décadas, nesse momento conturbado pelo qual todos nós estamos passando e que certamente, como tudo na vida, vai passar também. Eu gosto sempre de iniciar a conversa sobre perspectivas para o mercado acionário a partir de um ponto que eu acho que o Zé Carlos tocou e colocou muito bem, né? Que é os históricos de retorno, né, das ações no longuíssimo prazo e o risco percebido e real associado a esse investimento. Tem um estudo que a gente gosta muito, que é daquele livro Stocks for the Long Run, onde o autor analisa a rentabilidade de $1 investido em ações americanas no início do século XIX, que é quando você começa a ter informação disponível ali para fazer a conta, embora os índices não existissem, você já tinha ali ações de ferrovias e de bancos sendo negociadas nos Estados Unidos, e ele chega à conclusão que $1 investido em ações americanas em 1810, 200 anos depois, valeriam 12.800.000 dólares. Ao passo que esse mesmo dólar investido em títulos de dívida emitidos pelas empresas americanas valeria 18 mil dólares. Então, é uma diferença de 18 mil dólares para 12.800.000 dólares. Diferença essa, fruto do que o Zé Carlos bem chamou aqui de almoço grátis no mercado, que é o juro composto. Porque a diferença de rentabilidade entre as ações e os títulos de dívida de empresas americanas nesse período foi de 3 pontos percentuais ao ano. Quer dizer, as ações renderam 8% ao ano, os títulos de dívida corporativa renderam 5% ao ano. Então, uma diferença de 3 pontos percentuais ao ano, quando composta num período longuíssimo, aí de 200 anos na análise, você teve uma diferença de 1000 vezes o capital investido em uma classe de ativos e na outra. E aí vem a segunda argumentação comum nesses momentos. Mas as ações carregam um risco muito maior do que o investimento em título de renda fixa. E aí, quer dizer, a matemática à parte, quando a gente observa empiricamente a performance do mercado, que tem um histórico muito mais longo ali, que é o mercado americano, a gente observa claramente que esse risco ele é francamente decrescente com o tempo de permanência no investimento. Então, a gente tem uma análise também que mostra as performances anuais do índice Dow Jones nos últimos 100 anos, e aí você tem uma série de barras positivas e negativas, aproximadamente 60%, 65% dos anos foram positivos e 35%, 40% dos anos foram negativos. Ou seja, para quem fica um ano na Bolsa, é de fato extremamente arriscado, né? Em praticamente 40% das observações, você perdeu dinheiro. À medida que você aumenta essa janela para 5 e 10 anos, você começa a ver retornos anualizados negativos em 10% delas, 15% delas no máximo. Quando você aumenta para 20 anos a janela, não existe retorno negativo na classe ações nos Estados Unidos, demonstrando que esse risco ele cai francamente com o tempo de permanência no investimento. Então, acho que esse é o primeiro argumento para a gente deixar aqui como pano de fundo. O segundo argumento, que eu acho que é muito interessante também, é o fato do Brasil, de fato, ser um mercado ainda muito menos arbitrado. Então, o trabalho para nós, gestores, de certa forma, é facilitado um pouco por essa ausência de arbitragem quase que perfeita, como é no mercado americano. Então, no Brasil, de fato possível gerar bastante valor com gestão ativa, com filosofias de investimento sólidas. E aí a gente tem vários gestores no Brasil que têm um resultado muito bom, mas eu queria falar um pouquinho aqui dos nossos resultados desde o início. Quer dizer, o primeiro fundo da Leblon Ações, o principal fundo da Leblon Ações, da Leblon Equity, que é o Leblon Ações FIA, ele iniciou em setembro de 2008, ele vai completar 12 anos agora, e ele acumulou, ao longo desses 12 anos, uma rentabilidade de 306%, contra 61% do Ibovespa e 192% do CDI no mesmo período, isso já computado a grande queda recente. Isso equivale a um retorno anualizado de 13% ao ano, nesses 12 anos, contra 4% ao ano do Ibovespa, e como o Duda bem colocou, com uma volatilidade bem inferior
a volatilidade do índice. A volatilidade anualizada do fundo foi de 20% ao ano, contra uma volatilidade anualizada de 27% ao ano do Ibovespa, e o fundo superou o índice em 10 desses 11 anos. Então, isso não é uma particularidade da Leblon, acho que outros gestores também conseguiram performance bastante interessante, e o fato é que é um mercado ainda pouco arbitrado, onde ainda tem muito espaço para a gestão ativa de investimentos. A nossa filosofia de investimentos ela é de longo prazo. Em geral, uma ação permanece no nosso portfólio por 2 anos e meio, 3. Isso equivale ao nosso turnover ali em torno de 35% ao ano na nossa carteira, o que não significa que nós não tenhamos posições que ficam 10 anos no fundo e outras posições que ficam 3 meses, 6 meses, porque, por algum motivo, em geral, uma valorização brusca ou rápida demais fez com que aquela ação tivesse atingido o preço que a gente considera justo para aquele ativo. Falando um pouquinho agora do momento pelo qual a gente está passando e o que a gente tem feito, como é que a gente está enxergando o mercado para os próximos anos e como mudaram e se mudaram, né, as perspectivas de investimento em renda variável e as perspectivas da empresa que impactam o nosso fundo. Eu acho que o principal nesses momentos de crise aguda, e a gente está passando por um momento de crise aguda que ainda não terminou, a gente está na primeira onda da crise, né, que foi um choque muito grande, uma grande surpresa, né, onde no início foi muito difícil precificar e quantificar o impacto da pandemia nas economias e nas empresas, e a gente ainda vai ter uma segunda onda, que é a capacidade de recuperação dos países e das empresas para o impacto severo pelos quais elas estão passando. Então, você tem setores que estão sofrendo brutalmente, setor de varejo, o setor de viagens, as companhias aéreas, o setor de locação de automóveis, e cada um desses setores e das empresas que compõem esses setores vai reagir de uma forma, né, e vai sair melhor ou pior dessa crise. Então, nas últimas semanas e nos últimos meses, eu acho que o trabalho de gestão ativa do portfólio ele foi importantíssimo. Nós iniciamos o ano de 2020 com um percentual em caixa bastante acima da nossa média histórica. A gente chegou ali muito próximo de 15% do fundo em caixa no mês de janeiro, fruto dessa percepção que o Duda colocou bem, quer dizer, acho que em janeiro a gente estava ali numa zona de euforia do mercado, né? Os valuations já não estavam mais tão convidativos assim, e o mercado precificava um cenário de fato, que era de fato muito favorável para a economia brasileira nos próximos anos, na medida em que a gente vinha retomando o nosso crescimento econômico, a capacidade ociosa da nossa indústria e da nossa força de trabalho ainda eram muito grandes, o que nos permitiria conviver com inflação baixa por um longo período de tempo e, consequentemente, com uma taxa de juros muito baixa. Isso tem um poder de estimular bastante o investimento das empresas, melhorar o resultado das empresas, estimular a migração dos investidores da renda fixa para a renda variável. Quer dizer, a gente tinha uma série de bons fundamentos, mas, em contrapartida, quer dizer, o mercado, na medida em que eles vão se tornando muito óbvios, precifica esses fundamentos como eles fossem quase que permanentes e impossível de serem revertidos. Então, em função disso, a gente estava com um pouquinho mais de caixa do que o normal ali no mês de janeiro. Tínhamos vendido a nossa posição em Via Varejo e reduzido a nossa exposição à Petrobras. Veio a crise depois do Carnaval, sofremos junto com o mercado no mês de março, mas a crise ela trouxe algumas oportunidades interessantes, porque nos primeiros momentos de todas as grandes crises, a gente costuma observar, né, uma mudança brusca ali nas correlações entre os ativos que deixam de respeitar os padrões históricos e deixam de respeitar a lógica dos fundamentos também no primeiro momento. Então, é aquela correria para vender o quanto antes, com medo de que no dia seguinte esteja mais barato ainda. E nesse movimento, países com fundamento, países sem fundamento, empresas com bom fundamento, empresas com fundamento não tão sólidos, empresas que vão se beneficiar do problema, empresas que vão sofrer muito com o problema, tendem a performar de maneira muito parecida e isso abre algumas oportunidades. Em função do fato de nós estarmos com a carteira também bastante líquida, né, a gente tinha 15% em caixa e dos 85% investidos em renda variável, praticamente 90% desses 85% estavam investidos em large caps e menos de 10% em small caps. Então, a gente conseguiu fazer algumas modificações importantes, zeramos completamente
a nossa exposição aos varejistas, Via Varejo, Guararapes e Lojas Renner, que era uma posição histórica do fundo de mais de 10 anos, uma das principais contribuições na nossa história aí de 12 anos para a nossa performance, mas a gente optou por zerar a posição, Guararapes e Azul, e concentramos a carteira em empresas que já eram importantes no portfólio e que, na nossa visão, quer dizer, ou passam quase que de maneira inabalada pela crise, como em alguns casos até ganham um pouco de valor. Então, a principal mudança ali no começo do mês de março foi aumentar a nossa exposição em B3. A B3 vem se provando aí um negócio antifrágil na medida em que os volumes de negociação aumentaram bastante no primeiro trimestre. É uma das pouquíssimas empresas brasileiras que vai ter crescimento de resultados significativo em 2020 comparado com 2019, mesmo no cenário que a gente usa, que é um cenário onde essa liquidez diária não fica naquele patamar ali de 30 bilhões de reais dia, volta mais para perto de 20. Mas ainda assim, é uma empresa que vai passar muito bem pelo ano de 2020 e toda a perspectiva de longo prazo para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, a nossa tese de longo prazo para a B3, ela permanece intacta. Quer dizer, o mercado de capitais brasileiro é um mercado ainda muito subdesenvolvido. A prova disso é que a liquidez diária da nossa bolsa de aproximadamente 4, 5 bilhões de dólares equivale à liquidez diária de uma ação americana líquida. A Amazon negocia 5 bilhões de dólares por dia, a Apple negocia 4, 5, Facebook negocia 4, Google negocia 4. Então, a Bolsa brasileira inteira é uma ação americana. Então, acho que no longo prazo, a gente tem um espaço muito grande aqui para o desenvolvimento do nosso mercado de capitais. E, no curto prazo, ela se beneficia porque a volatilidade trouxe um aumento de volume. Então, é um caso clássico de uma oportunidade trazida pela crise. E outras empresas, como BR Foods, Suzano, Rumo Logística, que são empresas basicamente exportadoras, que se beneficiam muito desse câmbio desvalorizado, que vendem commodities cujos preços têm uma tendência favorável, tanto no caso da celulose, que está muito perto das mínimas históricas, quanto no caso das proteínas, na medida em que o mercado de proteínas encontra-se abalado pelo choque de oferta causado pela gripe suína chinesa no ano passado, que dizimou 40% do rebanho suíno chinês. Rumo Logística, que transporta toda a nossa produção de grãos ali do Centro-Oeste para o Porto de Santos, e o Brasil continuará ganhando market share na agricultura ao longo das próximas décadas, e Rumo se beneficia bastante disso. E até uma Natura, na medida em que a crise traz uma aceleração brutal na curva de digitalização da rede de consultoras da empresa, e isso tem um impacto muito grande ali no valor do negócio, na medida em que, em um mês, a Natura conseguiu o que ela imaginou que demoraria 3 anos para atingir em termos de conversão da sua rede de revendedoras em revendedoras digitais. Então, acho que várias oportunidades se apresentaram. A gente reduziu um pouco a posição em caixa de 15% para 11%, mas a gente ainda mantém um caixa razoavelmente elevado. Oportunidades ainda surgirão nas próximas semanas. Não dá para dizer que o pior já passou, até porque agora a gente vai entrar numa fase. Quer dizer, eu costumava dizer, André, que o Brasil, caso e no momento em que viesse a crise externa, e a crise externa ela era esperada em algum momento, o mundo crescia ininterruptamente há mais de 10 anos, as bolsas globais subiam há mais de 10 anos. Em algum momento a gente teria uma correção global. E eu sempre acreditei que o Brasil tinha tudo para performar bem nesse momento e se desacoplar desse ciclo econômico global que em algum momento desaceleraria. E nós tínhamos fundamento por isso. E o principal deles era o fato de a gente estar num contraciclo econômico. A gente estava começando a crescer ali a partir de 2016, 2017, quando o mundo vinha numa exaustão. O que nós precisaríamos saber fazer nesse momento de desacoplagem era ter uma coordenação política interna minimamente racional e inteligente que nos permitisse esse desacoplamento. Esse era o grande risco. Claro, o coronavírus veio, precipitou a crise internacional numa magnitude, numa velocidade que ninguém imaginava. Mas, de novo, a gente tem todas as condições de sair razoavelmente bem se houver o mínimo de coordenação essa que está faltando. Então, esse é o grande risco que eu vejo daqui para frente. É o que efetivamente preocupa, né? A qualidade da nossa resposta ao grande problema pelo qual o país está passando, e isso pode eventualmente retardar um pouco uma eventual recuperação. Quando a gente olha para um prazo mais longo, 3, 5 anos,
aí eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está numa zona de compra de ações, a gente está num território de compra. Se é o ponto mínimo, isso é absolutamente impossível. Acho que eu estou aí há 25 anos no mercado fazendo análise de empresas e gestão de ações. Eu já desisti de tentar adivinhar esses pontos aí há pelo menos uns 20 anos. Então, isso é impossível. Mas a gente pode dizer que a gente está num território de compra, na medida em que, dado o preço atual de algumas ações, principalmente essas que tendem a performar bem nesse cenário mais complexo, oferece um potencial de valorização muito significativo, dado o risco que você tá correndo, né? Obrigado, Pedro, Duda e Lakoski. Assim, a densidade do que foi dito por vocês três, dá para pensar muita coisa para a gente desenvolver para qualquer lado. Dá para a gente fazer uma derivada para qualquer lado aqui. Agora, e aí, gestão ativa, a questão de diversificação. Mas, dado o perfil do nosso público, eu vou extrair outra coisa que está em comum com vocês, que é a questão do longo prazo. Edson, só duas colocações rápidas. Okay. Uma que confirmou a saída do Moro, né? Ele sobre a exoneração pelo Diário Oficial. Isso era um aviso que o presidente não queria mais ele no cargo. E a outra é que tem o Q&A aí na tela de quem está assistindo. Fiquem à vontade para enviar perguntas, que no final a gente tenta atender algumas aqui, e as que não forem atendidas a gente encaminha ao Lakoski e aos gestores para eles estarem respondendo logo na sequência aí do nosso encontro aqui, tá bom? Desculpa aí, Edson, pode seguir. Não, imagina. Obrigado, André. Obrigado aí, a organização do nosso evento. Mas a gente estava comentando a densidade das três falas, que nós poderíamos pensar qualquer ponto, e aí a gente falou gestão ativa, diversificação, poderíamos ir para o lado do processo decisório, estratégia, enfim. Mas aí o que eu estava comentando é que, dada a característica do público, do longo prazo, né? Quer dizer, é exatamente o longo prazo que eu quero puxar, e aí você me ajudou, porque se a gente se apega ao curto prazo, ao curtíssimo prazo, e pior, ao curtíssimo prazo sanguíneo, iniciado de emoção, acaba que a renda variável assusta, né? No momento que o ministro Sérgio Moro pede demissão, aqui na janela da minha casa, começou um aplauso fortíssimo, quer dizer, as pessoas extremamente emocionadas, não sei para que lado, e a nossa intenção não é falar aqui de política, mas eu não sei se aí na casa de vocês aconteceu isso, mas agora aqui uma sonora salva de palmas para o ministro Moro, e a gente não está julgando se ele merece ou não, né? Já é um personagem da nossa história. Então, pensando o longo prazo, tá? Com base na fala dos nossos dois gestores de renda variável, eu queria perguntar para o Lakoski quais seriam as considerações dele frente a esse cenário que nós temos hoje e que se avizinha. Acho que dois aspectos, né, José, para começar, e daí uma pergunta para os gestores, depois, com isso, tem toda já uma reflexão um pouco mais madura. Mas veja, a Bolsa nos 80 mil pontos, gestores Duda e Pedro, ela mede, digamos assim, lógico, e a medição nesses momentos, às vezes, elas ficam muito irracionais em momentos de crise, mas assim, passa para o mercado que eu teria 30% de todos os meus valuation, de todas as empresas, sendo reduzido nessa mesma proporção, né? Eu estou falando de valuations de empresa de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tem empresas aí que estão sendo avaliadas nos seus valuations de forma perene, né? Então, uma pergunta para vocês, essa medida, esse referencial queda versus o valor hoje das companhias, não se parece que todas as companhias, na sua perenidade e a valor presente, por mais que tenha uma mudança na taxa de retorno, na taxa de desconto, teríamos todo esse impacto aí nesse nível da Bolsa. Eu posso começar e o Duda eventualmente completa. Você tem toda a razão. O valor de uma ação é o valor presente dos fluxos de caixa que essa empresa vai gerar
nas próximas décadas, né? O impacto negativo nos resultados de 1 ou 2 anos, na média ou em geral, não deveriam ter o poder de provocar quedas como as quedas observadas em algumas dessas empresas. Agora, quando a gente fala de queda de 30% da Bolsa ou 35% da Bolsa, né, a gente está se referindo ao índice, e o índice é formado por um conjunto de empresas que são impactados de maneiras muito diferentes pelo que está acontecendo agora. Então, você pega alguns varejistas, por exemplo, ou algumas companhias aéreas, quer dizer, são casos onde, muito provavelmente, o impacto vai ser maior até do que esses 30%. Quer dizer, todas as empresas que foram pegas, nesse momento, com uma alavancagem financeira muito elevada, em setores cujas margens são muito apertadas e onde a estrutura de custos fixos é muito relevante, essas empresas vão sofrer demais. Você imagina um impacto para um varejista que tem predominantemente lojas físicas e não tem uma presença muito grande no comércio eletrônico, de você ficar 2, 3 meses sem faturar absolutamente nada e a tua estrutura de custos e despesas ela é razoavelmente rígida, né? A decisão pela demissão não é uma decisão fácil, até porque você não sabe quando você vai poder abrir a sua loja e ter que contratar depois de treinar profissionais novos é muito difícil. Então, no primeiro momento, você está receitando zero e está pagando salário, está pagando aluguel, está pagando conta de luz, quer dizer, está pagando todas as suas despesas. E se você é uma empresa que tem um balanço já relativamente alavancado ou uma estrutura de custos fixos muito pesada, como é o caso das companhias aéreas, existe sim a possibilidade de uma perda de valor de caráter permanente muito superior a esses 30%, 40%, 50%. E em alguns setores a gente vai observar isso, né? Acho que no varejo a gente vai ter um aumento significativo nos pedidos aí de recuperação judicial e nas dificuldades das empresas. Eu acho que as companhias aéreas, se não forem ajudadas, não vai sobrar valor em praticamente nenhuma das ações. O setor elétrico, em que pese a característica defensiva, ele está sendo bastante impactado também por diversas frentes. Primeiro, os volumes de consumo estão caindo aí na média 15% em relação ao ano passado. Num segundo momento, a gente vai ver uma explosão da inadimplência, quer dizer, em função do impacto da crise agora no curto prazo, tanto para as empresas quanto para os indivíduos. E você ainda tem o problema da sobrecontratação de energia, porque as distribuidoras, ninguém imaginava que o PIB brasileiro cairia de 3% a 5% no ano de 2020, como ele vai cair. Mas é um setor tão essencial que certamente uma ajuda está sendo gestada e ele vai ser resgatado. Mas existem algumas empresas que, de fato, o fundamento justifica, outras, de maneira alguma. Então, uma B3, por exemplo, que foi um exemplo que eu dei, ela chegou a estar caindo mais de 40% no auge da crise, é uma empresa que vai se beneficiar. A Suzano chegou a estar caindo 30% no auge da crise, ela ganha mais dinheiro com dólar a 5,50. A BR Foods chegou a estar caindo 60% do pico recente aí de quase R$40 por ação. A gente chegou a comprar ações de BR Foods a R$13, R$14, e o consumo de proteínas ele não vai se alterar de maneira significativa em 2020, né? E é uma empresa que exporta 50% da produção, o preço no mercado internacional está muito sólido. Então, de fato, na média, você tem toda a razão, quer dizer, um ano de resultados ruins não justifica uma queda na média de 30%, mas tem algumas empresas que mereceriam ter caído muito mais e tem outras empresas que mereceriam ter caído muito menos. E uma coisa também, pegando esse gancho, posso atacar um pouquinho mais aqui, Zé, mais uma questão? Em relação à recuperação, né, para vocês, gestores, queria entender a linha base, aí, mestre, porque, veja, nós entramos em 2020, entramos com o fiscal numa condição bem melhor e com uma agenda positiva em termos de reformas, né? Questões geopolíticas pequenas ainda, relacionadas aos Estados Unidos e China, nossa política aqui interna, nossa crise interna, num status ainda não tão alarmante. À medida que a crise, que os números de coronavírus se estenderem, diminuírem, né, e a gente ter um olhar um pouco mais assertivo em relação ao retorno, né? Eu queria estressar um pouquinho com vocês esse retorno. Eu tenho uma linha de que esse retorno, principalmente no Brasil, vai ter vai seguir um processo um pouco mais lento que possivelmente em outros países. Vamos lá.
na minha cabeça, como é que funcionam essas crises, né? Que são crises diferentes da financeira. É uma crise de atividade econômica, na qual o governo, né, a atividade do governo, a atividade keynesiana, né, se a gente voltar um pouco lá mais atrás, ela poderia ser usada para gerar com sucesso, foi usada com sucesso, né, anos depois aqui ela poderia ser usada ou não, mas na linha de você Estado, estou falando do Estado, estou falando do município, estou falando da União, ser um agente de prover a atividade econômica, né? Em outros países, com uma condição fiscal bem melhor, isso pode acontecer. Olhando para o Brasil, é a minha grande incerteza, porque o Brasil já tinha uma condição fiscal não ideal quando entrou em 2020, melhor, é claro, com todo o pacote, enfim, surgido nesse momento de pandemia, diversos formatos, seja para o auxílio do ICMS, enfim, e ISS, enfim, para os estados e municípios. A grande incerteza é como esse pacote ele vai avançar também como recorrente em alguma parte para 2021. Então, a gente pode entrar em 2021 um cenário que é uma condição fiscal bem diferente daquela que nós entramos em 2020, com os estados sem a menor capacidade de trabalhar com a recuperação econômica, especialmente em termos de investimento, ou seja, não vai conseguir fazer o papel keynesiano. Tá? Aí você olha para o consumo, as famílias em nível de desemprego muito alto, né? Famílias aí destroçadas, né? E com endividamento. Enfim, e daí, inclusive uma situação de crise política interna mais aguçada, cada dia acontece uma coisa no governo Bolsonaro. Ou seja, a gente vai ter um ambiente um pouco mais complicado, diferente daquele que nós tínhamos em 2020 no seu início. Então, o que vocês acham? Bom, só para arredondar aqui, a gente tem mais ou menos uns 20 minutos aí de combinado com o pessoal para finalizar. Então, pedir para o Duda responder, e aí até o Pedro também complementa essa questão da retomada, expectativa de retomada. E aí, para o Duda, que o Pedro já falou bastante sobre a parte de portfólio, entrou mais nos detalhes de alguns cases específicos de empresa, pedir para o Duda, que eu me lembro que no final do ano, Duda flamenguista, aí, como nosso amigo Edson ali, ele escalou a seleção dele lá, foi motivado pela conquista da Libertadores, ele escalou a seleção dele, só não avisaram para ele que o jogo era contra a Covid-19, né? naquela ocasião. Então, perguntar para o Duda se daquela seleção que você escalou lá no final do ano também, Duda, se você mexeu, fez algumas substituições agora que a gente já tem um adversário definido aí. Boa pergunta. Eu vou primeiro responder essa sua. Na verdade, a gente não mudou tanto a seleção. O que você vai ver lá, Magazine Luiza, que tem uma vantagem em tecnologia, se saiu melhor na crise, deu respostas melhores à crise. Você tem Equatorial lá, que tem uma taxa interna de retorno alta. Então, assim, a gente não mudou tanto. Você acha que lá já tinha Vale, que também se beneficia disso, o preço do minério, que é mais ligado à China, não caiu tanto. Então, você vê a seleção não mudou muito, né? Eu acho que o principal, porque a gente sempre, todo mês, vai ter uma modificação na seleção, é que você tem que ter um bom gestor, né? Então, o Jorge Jesus é um bom gestor no Flamengo, né? Então, você usar um conceito científico de como você está atuando, eu acho bastante importante. Então, a carteira não mudou tanto, que, na verdade, ali de janeiro, a gente já tinha migrado mais para o mercado americano, que a gente previu um crescimento menor para o Brasil. E aí eu vou pegar um pouco do gancho lá para responder o Lacoste no detalhe. Então, eu acho que, assim, a diversificação ali que foi importante e a alocação estratégica, tá? Eu acho que quem está
ouvindo a gente está se perguntando assim, olha, quais são os setores e as empresas para estar investido, se é para investir em bolsa ou não. O meu ponto é o seguinte, os riscos estão acima da média, né? Então, quanto a gente está falando aqui, não só o ministro Moro saiu, como o ministro Moro saiu batendo, então acho que, sinceramente, está instalada uma crise política. Então, a gente vai ter que conviver com uma volatilidade maior, ou pelo menos que o mundo já está convivendo com volatilidade maior, mas aqui vai ter uma volatilidade maior. Então, é interessante, assim, se você não tiver um horizonte maior de um ano, eu te diria que você deveria investir no multimercado, porque eu acho que foca só no alfa, porque você vai ter no curto prazo essa crise política, você vai estar querendo talvez uma relação de risco-retorno melhor, e a recuperação, já eu vou entrar no detalhe, no Brasil vai ser mais lenta de alguns países como Estados Unidos, que têm uma capacidade de gestão maior, capacidade de investimento melhor. Então, isso é bastante importante, ou seja, as vencedoras vão se tornar mais vencedoras, vão ter que passar empresas muito resilientes no ambiente de crise. Os Estados Unidos acho que saem na frente desse processo em relação à Europa, desenvolvidos, e também em relação ao Brasil pela essa capacidade. Mas no Brasil, é claro que as oportunidades estão muito grandes, porque o desconto agora está muito grande. Então, pegando a pergunta do Lacoste, assim, a 80 mil pontos não é um nível, na minha opinião, de equilíbrio no mercado. Se a gente acreditar que o modelo não mudou, e eu acho que num ambiente de crise até isso vai ser questionado, né? Porque acho que o governo vai sair desse episódio com uma governabilidade menor. Então, de alguma forma, põe em risco um ambiente mais liberal que a gente estava vivendo para frente, ou até para as próximas eleições, que talvez você vai adiantar isso, porque vai entrar uma variável nova, que é a possibilidade de impeachment. Lembrando que no Brasil existe um sistema semi-parlamentarista, né? Não é tão difícil você substituir o presidente. Tá? Eu continuo achando que essa é uma variável improvável, mas sempre surge isso. A gente tem sempre que estar um gestor, tem variáveis poucos prováveis, mas que tenham que ser algo relevante, mas que tem um preço enorme para o mercado. Então, eu acho que é esse o problema ao final do dia. Tá? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que eu estou te falando. Quando as pessoas falam, não, vou comprar fortemente, é hora de comprar a bolsa, faça isso com uma gestão de risco bastante forte, porque você abruptamente pode ter uma queda de 10%. Mas quem tiver um horizonte de 2, 3 anos, aí eu concordo com o Sherman, acho que vai ser muito difícil você não ganhar dinheiro, porque acho que assim, tem algo inexorável até no comando que seja esquerda-direita, que é o caminho. A gente até fez um erro muito grave, que foi micro nosso, de uma condução de política econômica, e eu acho que mesmo a esquerda aprendeu que eu acho que esse não é o caminho heterodoxo, o caminho gerou também uma crise política. Então, agora, uma crise política foi por outros motivos, não foi pela condução econômica. Tá? Então, o ponto é esse. A bolsa a 80 mil pontos, ou a 75, 74 mil pontos, como está agora, quando eu estou falando, não é um nível de equilíbrio. No micro, você vai encontrar uma valorização muito grande. Isso é condição necessária, mas não suficiente para subir rapidamente. Isso que eu estou querendo dizer. Você vai demorar, você vai ter que digerir algumas coisas, que é essa retomada lenta da atividade. Já te falando um pouco, Lacoste, do que você perguntou da recuperação, a Europa começou com um discurso que assustou há menos de um mês, que o PIB lá poderia cair entre 2% e 10%. E agora ela já mudou o discurso, que poderia chegar até menos 15%. Então, talvez esteja hoje entre menos 7% e menos 15%. Então, a queda do PIB vai ser brutal, próxima de 10% na Europa. Nos Estados Unidos, talvez mais próxima de 5%. Disclaimer enorme, né? Isso eu estou dizendo com as informações que a gente tem hoje e você saindo do lockdown lá, do confinamento lá para o meio de maio. Quando você entra para o Brasil, acho que a gente vai estar mais para a Europa do que para o Brasil. Mas mesmo isso, o mercado que faz conta diariamente, ele já está botando um pouco para trás. O problema é que com a recuperação que a gente acha que é lenta pelas complicações nossas, pelas crises próprias nossas, será lenta. Então, o que interessa é que aqui em 2021 a gente não acredita que o PIB vai compensar a queda de 2020. Então, você vai demorar, você vai pagar talvez em 3 anos a crise de 3 meses que você teve. Então, vai ser um pouco mais lento. Os Estados Unidos, acho que já começa a recuperar ano que vem a crise que você tem esse ano. Então, acho que
uma compreensão de que algo vai ser lento. Aí eu faço só um disclaimer do que o Sherman comentou da Bolsa Americana, da Integral e tudo mais, e eu acho que o Brasil não vai chegar aos Estados Unidos, acho que ninguém espera aqui, mas acho que o Brasil está chegando aos melhores da América Latina, que é Chile, Peru, Colômbia, México, que é um juro real muito baixo, próximo de 1%, 2%, inflação mais controlada perto de 3%. Se você fizer isso, você vai ter uma valorização muito grande, mas tem que tomar um certo cuidado que mercados emergentes passam por crises próprias em que fica um ambiente um pouco de mau investimento no curto prazo. Eu estou dizendo isso tudo dizendo o seguinte, eu, até com o meu próprio dinheiro, eu aumentei os investimentos em multimercado de mais risco e aumentei os investimentos em ações. Mas quem aumentar em ações tem que ter uma perspectiva que é 2, 3 anos. Porque o que eu comentei lá com o Lacoste, há um pouco mais de 3 anos, o juro estava 14,25%, a NTNB estava acima de 5,5%, ele não precisava pensar muito, o investidor não precisava pensar muito. Só que é claro que naquele mesmo momento, quem investiu na Bolsa, que foi lá nos 60 mil pontos, ganhou muito mais dinheiro. Não. Então, olha como é que é a alocação estratégica. O mercado não tem almoço grátis. Se você quiser realmente um preço deprimido, vai ser um ambiente normalmente macro conturbado. E aí você vai ganhar muito mais. O ponto é que você não vai ter mais esse também almoço grátis no juro real alto. Acho que você não vai ver isso. Do ponto de vista, eu acho que a principal pergunta aqui agora é o seguinte, o Brasil vai aproveitar essa crise ou não? Um bom economista não desperdiça uma crise. O Banco Central está aproveitando essa crise para cair os juros de forma bastante boa. O câmbio está ajudando a competitividade do Brasil, mas movimento exagerado, ele também amplifica uma crise. Então, assim, eu acho que agora os juros também chegou a um ponto em que estava uma tendência tão favorável que já não estava tão atrativo. Então, nós da Alcan reduzimos. O câmbio também está numa tendência tão alta que as pessoas acham que vão comprar o dólar a qualquer preço e vão ganhar dinheiro. Também já estamos achando que não está muito atrativo. De novo, o mercado mais atraente para a gente agora no curto prazo, e vai ser um jogo mais relativo do que absoluto, para o curto prazo vai ser bolsa. Então, acho que essa parte de long and short, você conseguir ou comprar a bolsa é protegido. E para o médio prazo, você vai ser comprar a bolsa direto. Tá? Então, acho que é essa a composição dos mercados. Pedro. Eu concordo. Eu acho que o Duda colocou muito bem. E eu acho que a distinção importante é a seguinte, quer dizer, acho que o momento mais escuro da noite é exatamente 1 segundo antes de começar a clarear. Então, muito provavelmente, se você deixar para fazer uma posição quando as perspectivas estiverem um pouco mais claras, um pouco mais óbvias, o preço, evidentemente, que vai ser diferente. Então, acho que esse momento é o momento de você perguntar para você mesmo, no caso das pessoas físicas e no caso dos alocadores profissionais como Lacoste, que perfil de portfólio eu quero ter dado a composição do meu passivo e não tentar muito também fazer um market timing nesse momento que eu acho que a probabilidade de acertar ela é muito pequena. Eu não tenho dúvida que o retorno esperado da classe ações hoje é o que há de mais interessante disponível no mercado para um horizonte de 2 ou 3 anos. Eu sou incapaz de dizer se em 6 meses vai funcionar. Eu acho que o risco é muito grande. Mas, como eu disse no início, acho que a gente está numa zona de compra, né? Não significa que a gente esteja no melhor ponto para fazer isso, mas a gente está claramente numa zona de compra. E eu acho que tanto o investidor, pessoa física, como o gestor de um fundo de pensão, quer dizer, ele tem que olhar o portfólio dele, e ele vai ter um pouco de multimercado, ele vai ter um pouco de ações, mas acho que uma visão um pouco mais estrutural e de longo prazo. Não tentaria acertar esse momento aí nos próximos 6 meses, porque é absolutamente incerto, né? Desde o que vai acontecer com a pandemia efetivamente no Brasil, como as respostas do nosso governo em meio a essa crise política instalada. Então, acho que é muita incerteza para pensar em qualquer coisa ali no curtíssimo prazo, mas isso não mexeria na minha forma estrutural de olhar a alocação. Assim como o Duda também, a gente aumentou um pouco
os nossos investimentos pessoais, nós sócios da Leblon, né, em ações nesse momento, mas sem a perspectiva de que isso vai gerar resultado daqui uma semana, um mês ou 3 meses, com essa visão de prazo um pouco mais longo. Obrigado, Pedro. E aí, a gente já partindo para a reta final do nosso evento, temos já uma pergunta aqui para o Lakoski. Com base no que foi colocado aqui pelos gestores, com base nas análises dos seus 6 gestores e na sua competente equipe, Bruno e todos aqueles craques que você conduz lá, e eu sou testemunha disso, que tenho reuniões constantes por lá, eu queria te perguntar assim, vocês já vislumbram alterações, ajustes nas políticas de investimentos, e aí, notadamente, percentuais de diversificação, como é que você enxerga o daqui para frente como próximos passos na gestão dos investimentos da Fundação Copel? Perfeito, Zé, boa pergunta, né? Quando nós construímos essa última revisão da política, essas classes de ativo que contemplam essa nova política, ela já tem, como sai os juros, né? E nós teríamos aí várias outras alternativas. A gente já tinha fundo imobiliário, fundo multimercado, enfim, a renda variável em diversas estratégias, multimercado também em diversas estratégias, enfim. Mas a gente já vislumbrou, digamos assim, dar uma flexibilidade nos limites dessas políticas, né? Dessas políticas. Nosso Plano Família, a gente aumentou um pouquinho mais esse limite. Então, a gente já desenhou uma política que pudesse contemplar cenários um pouco mais voláteis, né, que de fato estão acontecendo. Então, eu diria para você de forma objetiva, hoje, à luz do que a gente fez, está acontecendo, o que pretende fazer ainda esse ano, praticamente não haverá necessidade de algum tipo de ajuste na política de investimento para que nós possamos fazer aí aqueles ajustes, e aí, seguindo a linha dos gestores, né? Evidentemente, nós temos toda essa estratégia focada no longo prazo, nossos conceitos de alocação estratégica, mas, evidentemente, algumas oportunidades surgem na crise, né? E essas oportunidades estão muito ligadas ao nível de liquidez que você tem também. Me recordo, na última crise que nós tivemos, acho que dos caminhoneiros, nós tínhamos uma liquidez bastante interessante, tivemos um movimento com as Bs mais longas para um dos planos nossos, que enfim, tinha ainda algum tipo de volatilidade e de risco. Então, carregamos muito bem, minimizamos o risco da taxatorial naquela situação. Hoje nós não temos uma condição de liquidez tão interessante como nós tínhamos. Então, nós fizemos movimentos mais marginais em relação à compra de algumas Bs quando elas estressaram, chegaram a quase 5, a gente alongou um pouco a carteira do nosso passivo, né? Tivemos muito de risco, a parte do risco, né? Na parte BD desse plano. Fizemos na parte CD dos planos que estão ainda em reserva, que estão ainda em capitalização, alguns ajustes em relação ao rebalanceamento da própria renda variável, uma vez que a gente ficou 3, 4 pontos under do benchmark por essa desvalorização, a gente fez um pequeno movimento, pegando o preço lá embaixo. Nós estamos olhando o crédito. O crédito é uma classe de ativo que também foi um objeto aí de uma intensidade muito forte em termos das variações dos preços. O mercado secundário ficou muito ativo nesses últimos dias e assim, sendo sincero, até trazendo boas alternativas para nós gestores. Então, também a gente fez pequenos movimentos de forma direta com gestores de crédito, e os nossos próprios gestores de créditos também nos transmitiram, nos retrataram, digamos assim, um rebalanceamento dele na carteira deles, e o resultado desse rebalanceamento foi um carrego bem melhor
né, da carteira a partir de agora do que nós tínhamos um carrego aí há um mês atrás, sabe, Zé? Então, eu acho que a gente sempre fala que nós somos uma gestão de fundo de pensão, a gestão de um grande Titanic, um grande navio, né, que, enfim, não afunda, né? Mas os movimentos não podem ser assim abruptos, e a gente tem uma estratégia definida, convicta. Convicção é diferente de teimosia, porque a gente achar que o caminho está errado também tem que ter humildade para recuar, mas temos fortes convicções. E nesse caminho, nesse percurso, os ajustes pertinentes, né, em relação a essa estratégia, mais marginais, e aproveitando aquelas oportunidades que surgem numa crise, que surgiram agora, mas elas também estão ancoradas aí numa situação de liquidez, né? Só para fechar, assim, Zé, assim, eu como, né, a gente como sonhador dessa indústria, né, entusiasta, né, a gente só fica um pouco agora, ficamos um pouco chateados dessa crise vir. A crise nunca é bem-vinda, mas a crise veio no momento em que nós, os fundos de pensão, os institucionais, nós estamos trabalhando muito nessa linha, nessa possibilidade de ter mais produtos sofisticados, né? E ao ter produtos mais sofisticados, passar isso também para o nosso participante, né? Em termos de educação financeira, em termos de confiança. Ele precisa conhecer mais esse produto, precisa de mais confiança, né? E pela própria revolução que o mercado financeiro estava passando aí, dessa migração do dinheiro do banco para as gestoras independentes. Então, eu venho num momento ruim, mas o Nelson Rodrigues sempre fala que a vida é como ela é, né? Então, não é ideal, né? A gente vai ter muito participante fazendo questionamento para nós em relação aos resultados de curto prazo, caiu 10%, vocês são mais incompetentes que gestores de poupança, enfim, tem todo um trabalho agora nosso de comunicação aos participantes, aos investidores, para mostrar toda essa outra visão, né? Essa visão de buscar retorno consistente no longo prazo. Obrigado, Lakoski. Vamos partir daí para as considerações finais, começando lá com o Duda, assim, as considerações finais com relação ao nosso debate de hoje, tendo o cenário essa demissão do ministro, o mercado de renda variável que Ibovespa pelo menos desabando, e aí qual a mensagem final que Duda, Pedro e o Lakoski, se quiser complementar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui o nosso encontro, que mensagem vocês queriam passar para os nossos espectadores agora? Começando pelo Duda. Tudo bem? Eu vou deixar uma mensagem otimista para o mercado. Eu estou bastante otimista em gerar valor em termos de alfa. Então, eu vou contar uma história, né? Ontem foi dia de São Jorge. São Jorge é bastante importante para o Rio de Janeiro. O Xermão também é. O Rio de Janeiro é um estado algo sui generis, né? Está muito presente agora no governo. Tem o Maia, tem o Bolsonaro, tem o Guedes. Tem muitos bons gestores, mas eu acho que foram criados na adversidade. Então, até muito mais gestões públicas. Então, tem a história do São Jorge, que eu escutei ontem, que eu não conhecia, que, na verdade, o São Jorge é chamado por uma vila para matar o dragão que estava. E ele não mata o dragão, ele luta, ele fere o dragão, mas o objetivo dele é pegar o dragão e levar ele para a Lua, porque o dragão não é um animal, não é um ser da Terra. Então, e que os nossos inimigos, você deve não querer matá-los, né? Você deve querer afastá-los e levá-los eles a um lugar para que eles te afetem menos. Então, eu falei muito aqui sobre variáveis gerenciáveis e variáveis não gerenciáveis. Então, você sempre teve que ser guerreiro para ser investidor no Brasil, agora com essa volatilidade. Então, tomar um cuidado, porque gestão, principalmente para institucionais, a gente criou uma métrica de risco muito forte, gestão ativa. A gente fechou os fundos, que a gente não cai, tem que estar os maiores, tem que estar os melhores, né? O fundo de ações nosso ainda está aberto, o Lombard está aberto. Mas, assim, gestão, ao final do dia, é sempre uma relação de retorno ajustado ao risco. Então, o retorno está muito grande agora, potencial, mas o risco está muito grande. Então, você fazer isso sem de alguma forma de proteção,
eu acho que não é o melhor profissional. Você talvez não vai aparecer no ranking como a melhor performance lá na frente, mas você tem que aparecer no ranking entre a melhor relação de gestor de retorno-risco. As pessoas normalmente não dão tanta peso para isso. Então, separa isso. Então, e tem variáveis que você não controla exatamente agora. Então, tem empresas, qualidade em primeiro lugar, segundo lugar, qualidade, e terceiro lugar, qualidade. As empresas de alta qualidade vão passar muito melhor essa crise, as empresas altas vão passar muito melhor. Bons gestores, eu queria falar do Lacoste, que ele falou que até, pelo que eu entendi, alocou um pouco mais para risco e que talvez não esteja nesse primeiro momento tão bom, mas assim, eu queria dar um depoimento aqui. A Fundação Copel sempre foi referência, sempre soube fazer isso muito bem e tomar risco é isso mesmo, né? Todos nós, tomadores de risco, a única coisa que eu garanto para todos os não ouvintes é que em algum momento você vai ter volatilidade no fundo, porque um tomador de risco passa por isso, né? De novo, a gente passou muito bem em março, nossos fundos multimercados foram positivos, com a queda caindo de 30%, e um long bias, por exemplo, caiu 6%, quando a bolsa caiu de 30%. Então, a gente fez essa proteção muito bem, mas tem bons gestores com histórico que talvez não foram tão bem. Sem dúvida, o ambiente agora é de muita confusão, assim, agora, para a gente, muitas oportunidades, principalmente no alfa. Comprar o que tem muita qualidade, um pouco mais protegido, mas no tempo também, acho que no longo prazo. Então, a minha mensagem é muito otimista, porque o cenário não muda, é de um juro real muito baixo para o Brasil, você vai ter que ir para ativos de risco. O que eu recomendo a todos os institucionais que estão nos ouvindo, e a gente, inclusive, faz muito agregar, em termos de tecnologia, essa parte de gestão de risco, uma transferência de tecnologia para os institucionais, é você fazer isso com um bom gestor de risco, porque acho que isso vai ser fundamental. O Brasil não é para amadores, não está sendo agora. A gente, às vezes, infelizmente, também, como o Sherman falou, né, teve uma crise, a gente estava num ciclo de recuperação, mas a gente é capaz também de criar nossos próprios problemas. Mas, ao final do dia, eu acho que o Brasil não vai desperdiçar essa crise e nós da Ucan estamos sem dormindo para vocês dormirem bem, para a gente não desperdiçar essa crise, por exemplo, as oportunidades que estão aparecendo. Obrigado, Duda. Pedro, suas considerações finais. A minha mensagem final é positiva também. Eu gosto sempre de lembrar o Warren Buffett nesse momento. Eu acho que não é à toa que ele é o investidor, o value investor mais respeitado do mundo. Ele costuma dizer que se determinado ativo você é um comprador compulsório nos próximos vários anos, você torce para esse ativo valorizar ou você fica feliz quando esse ativo diminui de preço, né? Eu acho que para quem está formando poupança agora, para quem está no início de um processo de migração, que é o caso da indústria de fundos de pensão brasileiras, que na média tinham ali um pouco mais de 10% em renda variável até antes do início da crise, quer dizer, o movimento de migração de renda fixa para renda variável estava começando no Brasil, né? É óbvio que é muito mais fácil dizer do que falar. Está todo mundo triste que a bolsa caiu 30%, como o Lacoste colocou, quer dizer, ele vai ser cobrado na próxima reunião com os participantes que o fundo vai ter caído. Tem investidor do meu fundo também que fica um pouco triste que o fundo caiu às cotas, mas, de novo, quer dizer, a menos que você vá precisar desse dinheiro agora, ou a menos que você seja um vendedor compulsório nos próximos meses, você não deveria estar triste com a situação. Acho que o fundamento de longo prazo ele continua existindo para sustentar uma boa performance das ações como classe de ativos no Brasil e de algumas empresas especificamente, principalmente porque crise para a empresa boa é bom no longo prazo, né? Então, você imagina um grande incêndio na floresta que está acontecendo atualmente no setor de varejo brasileiro. Eu não tenho dúvida que as melhores empresas, como Lojas Renner e Magazine Luiza, daqui a 5 anos vão estar numa posição competitiva ainda melhor do que elas estariam se o cenário fosse de uma economia que só cresceria nesses próximos 5 anos, né? Muitas empresas vão ficar pelo caminho, as melhores vão consolidar e vão sair muito mais fortes lá na frente. Nós vamos ter semanas e meses voláteis e difíceis pela frente, mas eu vejo com bastante otimismo a perspectiva de mais longo prazo e, de novo, os investidores, os compradores de ações aí nas próximas semanas e meses não deveriam ficar muito desanimados e tristes, porque vão conseguir investir a sua poupança de longo prazo em condições muito melhores do que conseguiriam há 3, 6 meses atrás, porque os preços, de fato, eles estão atrativos, estão convidativos. Eu espero que a gente saia dessa crise que afeta a todos nós, não só os nossos investimentos, como a nossa saúde, o quanto antes, e que numa próxima oportunidade, André, a saída dessa crise esteja bastante mais clara para todo mundo.
Pedro, muito obrigado aí pela sua participação. Lacoste, alguma consideração final? Não, acho que fechou. Eu entro com as mesmas convicções que nós entramos, nós estamos saindo, né? A gente gosta muito dos nossos dois aliados aí de longo prazo, o juro composto e o risco que é diluído pela raiz aí, de forma composta. Então, enfim, esperançoso que, enfim, a retomada da crise econômica não seja tão lenta e que a gente consiga recuperar aí a perda verificada, a perda para os planos CDs que nós temos aí. Só para ter uma ideia, né, nos 4 últimos anos nós conseguimos entregar 90% de rentabilidade para esses planos, né? Um plano como se fosse um multimercado, com risco de uma bola de 5, mais ou menos, e ele apanhou agora 10%. Está recuperando esse mês cerca de 3%, e acho que vamos trabalhar no sentido de forma gradativa ter essa recuperação desses planos aí até o longo dos próximos meses. Muito obrigado, Lacoste. Obrigado aos 3 palestrantes. Uma última informação para quem está nos assistindo. A reunião do CNPC foi colocada para voto apenas a postergação de data de entrega de relatórios. Assim, as questões de flexibilização não foram colocadas a voto, até onde eu acompanhei, porque eu não pude acompanhar a full time, porque eu estava aqui assistindo e degustando as informações dos nossos convidados. Então, também não evoluiu muito lá no CNPC, porque a gente está colocando aqui. Agradecer a audiência de vocês, dizer que o nosso próximo tema, do nosso próximo webinar, é tecnologia disruptiva para fundos de pensão. É mais do que necessário, se já era antes necessária, agora, depois do Covid-19, o mundo não será definitivamente mais o mesmo. Quando a gente sair no final desse túnel, não viveremos mais aqueles dias que vivemos lá atrás, vamos mudar em muitos aspectos, e TI certamente é um tema que nós entendemos muito importante para as entidades. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Dudas, Pedro e Lacoste, muito, muito obrigado pela presença, por compartilhar conosco o conhecimento acadêmico e principalmente técnico e prático que vocês têm. Muito obrigado. Contem sempre com a Way Educação. Obrigado, André. Parabéns. Sucesso para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.